E aí, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Clay. Nós estamos agora iniciando o nosso terceiro vídeo falando sobre a ditadura militar, que a gente vai falar do final do governo Figueiredo e a transição para a redemocratização do Brasil. Como um adicional, como eu prometi no final do vídeo passado, nós vamos chegar até o Plano Real. Então nós vamos cobrir uma baliza temporal de 1981 até 1994. Lembrando que esse vídeo aqui é parte da plataforma EADELIA, a plataforma que ajuda você a enriquecer, ajuda você a ter seu primeiro emprego. Então a gente está aqui pedindo para vocês, se esse conteúdo for significativo para vocês se inscreverem no canal, compartilharem com as pessoas que você acha que merecem ter acesso a esse conteúdo, né? Comentar, se quiser trocar uma ideia nos comentários, estaremos dispostos a ler os comentários e comentá-los, né? Contanto que haja respeito, educação, porque esses são temas meio espinhosos, né, que a gente está vendo nesses últimos 3 vídeos sobre a ditadura civil-militar no Brasil. Então vamos manter a educação e o bom senso. E, sem mais delongas, vou pedir para a vinheta aparecer. Voltamos. Então agora vamos começar a falar da bagaceira que foi o final do governo Figueiredo. Lembrando que a gente já está vindo de uma inflação causada lá na transição do governo Médici para o governo Geisel, né, da crise do petróleo. A gente já está vindo de uma inflação cavalar e já não tem a falta de combustível que tinha nos anos 70, mas o negócio está feio. E o governo Figueiredo, como o Figueiredo é alinhado à linha ideológica dos militares moderados, a linha da Sorbonne, o general Figueiredo vai continuar a transição para a democracia. Ele vai aprovar algumas legislações importantes, como a lei da anistia. A lei da anistia ampla, geral e restrita, quer dizer, anistia para todo mundo. Todo mundo que fugiu do Brasil com medo da ditadura, Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, todo mundo vai poder voltar. Fernando Henrique Cardoso, Zé Serra, Zé Dirceu, o Gabeira, todo mundo que saiu do país vai poder voltar sem ficha criminal. E uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo anterior, que no final do governo Geisel ele revogou o AI-5. Quem acabou de fato com aquela estrutura criada em 68, que tirou habeas corpus, o AI-5, que fez o chumbo, dos anos de chumbo, no final do governo Geisel, antes de passar a faixa para o Figueiredo, que acabou a anistia. Quer dizer, acabou a anistia não, acabou aquela estrutura do AI-5. Com a anistia e o fim da censura na televisão, rádio e jornal, os jornais, rádio e televisão começaram a jantar o governo militar, obviamente, por causa da crise, né? Os humoristas, todo mundo como caiu em cima do governo militar. Quer dizer, não tinha mais censura no governo Figueiredo. Havia um medo ainda de você falar em público, na rua, sobre política, o medo do olheiro tá te olhando, que eu falei no final do outro vídeo, ainda existia isso, mas já na prática quase não acontecia mais, de sumir gente, essas coisas. Não, isso já estava meio que resolvido para a classe média, né? Que na periferia a ditadura nunca acabou. A polícia militar, quando ela invade uma favela, ela se comporta como se fosse na ditadura. Ela derruba, chuta barraco dos caras, prende sem acusação, quer dizer... Então você falar que a ditadura militar acabou é relativo. Ela acabou para quem? Para os brancos de classe média, para a gente que vive uma vida mediana no Brasil, ela acabou. Mas na periferia, na quebrada mesmo, a ditadura não acabou. Isso é uma ilusão que nós, que somos um pouco mais privilegiados, profissionais liberais, professor, quem tem ensino superior, que mora em cidade grande, em bairro razoável para bom, a gente tem essa percepção de que a democracia veio e venceu. Para quem mora na periferia, lá nos buracos enfiados, lá no fundo, onde o Judas perdeu as botas, esse pessoal ainda, eles não enxergam o fim da ditadura. A ditadura está muito viva através da polícia militar, que foi uma instituição criada pela ditadura para fazer policiamento estadual, tirar o poder dos estados, que antigamente era a guarda estadual, como eu já falei nos vídeos anteriores.
Então, aí vai começar a acontecer o seguinte. Esse pessoal volta do exílio e eles vão começar a se organizar em partidos políticos, porque vai ter eleição. E o Brizola perde o direito do PTB, que era a sigla do Getúlio. A Alzira Vargas, a filha do Getúlio, expulsa o Brizola da sigla. Aí o Brizola cria o PDT, que hoje é o do Ciro Gomes, PDT. Aí o Arena, que era o partido dos puxa-saco do governo militar, vai se dividir em várias siglas. PDS, PFL, vão surgir várias siglas que vão sair de dentro do Arena. E o MDB, idem. O MDB, de dentro do MDB, uma parte vira o famoso PMDB, né? Que é o partido do Centrão Corrupto, que a gente já falou lá na aula de Constituição. E do PMDB vão surgir o PSDB, vai surgir o PSB, o PSDB, vários partidos vão quebrando de dentro do PMDB. Porque o PMDB, na época durante a ditadura, só podia ter dois partidos, o puxa-saco e o que é menos puxa-saco. Então todo mundo que não era totalmente adestrado pela ditadura estava no MDB. Quando abriu para criar partido, esse povo não se gostava, eles começaram a separar em vários partidos. Porque eles tinham que estar juntos porque só podia estar ali. De repente pode estar em outro lugar, o cara sai. Não é verdade? Por exemplo, o ônibus está cheio. Você está em pé lá, que nem a sardinha no ônibus. Passa o outro ônibus que vai para o mesmo lugar, vazio. Você não vai descer do ônibus e pegar o outro se você tem dinheiro? Ainda mais se a viagem é longa. Então, é a mesma lógica. Se a viagem é longa, para que eu vou sardinha? Eu não vou sardinha, eu vou custear a ultrapassagem, ainda mais ser estudante que paga meia, né? Vou custear a ultrapassagem e vou no ônibus sentado, porque se a viagem tem mais de hora, eu vou chegar morto se eu for em pé. Como é que eu vou render na escola, no trabalho? Vou chegar morto, né? É complicado. Aí o que vai acontecer? Esses partidos vão pulverizando. Tá, mas e o PT, professor? O PT tem uma origem diferente. O PT ele surge de três forças. Professores universitários progressistas, como o Eduardo Suplicy, Igreja Católica, Frei Beto, pessoal do Frei Beto, o Gleisi Hoffmann, pessoal da Igreja Católica, e peãozada, principalmente o pessoal do Lula, da metalurgia. O PT tem três forças. É a intelectualidade da USP, das universidades, Igreja Católica e peãozada. Então o PT tem um triângulo, a formação do PT. Só que à medida que o tempo foi passando, o PT esqueceu dos peão e foi se tornando um partido burguês. É a crítica que o pessoal mais à esquerda faz do PT até hoje. Que quando o PT virou governo, ele esqueceu que ele era da peãozada. Ele governou como se fosse um tucanão. Essa é a crítica maior que se faz ao PT. Tá. Disputaram eleições estaduais, o MDB levou quase tudo. Aí o Figueiredo falou, não vai dar para segurar mais, pega que o filho é teu, pegou a dívida externa e jogou no colo dos civis e saiu fora. Certo? Aí, mas podia eleger o presidente? Ainda não, podia eleger o governador, mas a lei não permitia ainda eleger o presidente. O presidente é eleito pelos deputados. O povo aproveitou que eles conquistaram de volta o direito a votar para governador para começar uma manifestação popular massiva nas ruas para pedir o direito de eleger o presidente do Brasil, que é o Movimento Diretas Já. O Movimento Diretas Já vai unir todo mundo, do Luiz Carlos Prestes, lá do tiozinho comunista, lá de trás do Getúlio, até Antônio Carlos Magalhães, coronel da Bahia, que era apoiador da ditadura. Vai juntar todo mundo no comício, tipo a Liga da Justiça, o Vingadores Ultimato. Vai juntar todo mundo para brigar por eleição. Porque todo mundo está de olho no quê? Em eleger o presidente. Não é porque todo mundo é bonzinho. Eles querem eleger o presidente. Então vai juntar ser ator, cartunista, o Betinho, que é o cara do Natal Sem Fome, vai juntar padre, vai juntar todo mundo para pressionar a ditadura para aprovar a emenda Dante. A emenda do Dante que fala o quê? Eleição direta para presidente.
Aí a eleição direta para presidente, ela vai acontecer da seguinte maneira. Eles querem que seja como é hoje, né? Que no dia da eleição para governador vai ter um papelzinho, que hoje é o voto eletrônico. Você vai pôr o número lá e pau. Quer dizer, votou. Só que a população tinha medo de ir para a rua ainda, por causa do pessoal sumir, aquelas histórias lá, né? Então quem começa a puxar o povo para a rua, Gaviões da Fiel, pela democracia corintiana. E os jogadores de futebol, o Reinaldo, o Sócrates, o Raí, começam a puxar o povo para a rua. Depois vai ser os artistas, fazendo shows para o Diretas Já. O Chico Buarque, já voltando do exílio, o Caetano, o Gil, a Elis Regina antes de morrer, né? Mas ela mais porque estava indo na onda, porque ela não era politizada. Mas assim, o pessoal vai começar a botar fogo na moçada para a moçada ir para a rua. Aquele show do Rio Centro, que eu falei no vídeo passado sobre a bomba, aquele show foi para atrair o povo para o Diretas Já. Os militares que eram contra a abertura do regime tentaram colocar uma bomba no ginásio para jogar a culpa na esquerda. Só que a bomba explodiu no colo deles. Sorte da gente. A bomba explodiu no colo deles. Nem a Globo conseguiu esconder. A Globo ainda tentou passar pano. Mas nem a Globo conseguiu esconder o que estava acontecendo. Das Diretas Já pelo Brasil inteiro. O povo gritando, 1, 2, 3, 4, 5 mil, quer eleger o presidente do Brasil. Quer dizer, o povo unido jamais será vencido. Mas, no dia da votação em Brasília, o governador de Brasília, que era o general Newton Cruz, ele proibiu manifestações em Brasília. O povo foi para a rua e ele espancou todo mundo. Aí deu uma polêmica dentro do exército, o Newton Cruz foi demitido do cargo de governador, porque até para os militares ficou feio aquilo. E aí perdeu a promoção dele para 4 estrelas, pelo que ele fez. Ele falou numa entrevista que ele deu à Globo News para o general Moraes Neto. Essas entrevistas tem no YouTube, do general Leônidas e do general Newton Cruz. Essas entrevistas tem no YouTube. Vocês podem procurar Globo News, dossiê Globo News, do general Moraes Neto, coloca o nome do general do lado, tem as entrevistas completas no YouTube. Esse entrevistador já morreu, por sinal, da Globo News. Ele era muito bom, o general. Aí o que vai acontecer? Aí o Figueiredo sai, não vai ter eleição direta, vai ter eleição indireta para a presidência da República. Nós vamos ter 2 candidatos, da Arena, antigo bloco da Arena, né? Nós vamos ter Paulo Maluf para a presidência da República. E do bloco dos progressistas, nós vamos ter o Tranqueira Neves, o mesmo Tranqueira que foi ministro do Getúlio, que depois foi ministro do João Goulart, é o mesmo cara, tá? Tranquedo. Eu chamo de Tranquedo. É o vô do Aécio. Então, tá no mesmo barco. Tranqueirinho. Aí o Tranquedo, ele ganha a eleição indireta. Só que ele ganha, mas não leva. Ele morre de apendicite, se eu não me engano. Uma doença bizarra. Ele morre, só que ele morre antes de tomar posse. Aí o pessoal fica com medo porque tem um setor dos militares que não queria que abrisse. Então os políticos começam a ficar com medo que os militares vão falar: mas ele morreu, não dá para abrir agora, vamos esperar mais um pouco. Só que não, os militares respeitaram que era para eles saírem. Só que quem assumiu foi o vice. E quem era o vice do Tancredo? O José Sarney. José Sarney, que era governador do Maranhão pela ditadura militar por mais de 15 anos. E foi senador também pelos militares por um bom tempo, que era do grupo dos militares. Quer dizer, o Sarney é o primeiro presidente eleito pelo povo. O que o Sarney tem que resolver? A inflação que os militares deixaram, dívida externa, o país todo zoado. Resolve, Sarney. Aí o Sarney tentou resolver do jeito dele. Ele criou o plano cruzado, mudou a nossa moeda, cortou zeros, certo? Ele mudou a nossa moeda, e mudando a moeda, ele deu uma aquecida na economia. E essa aquecida que ele dá na economia, a população fica confiante nesse novo governo, e na hora de eleger os deputados da Constituinte,
ela elege pessoas progressistas, ligadas à esquerda. E a nossa Constituição sai com aquela cara bonita, que para alguns é horrível, para outros é bonita, e por causa desse grupo que foi eleito para montar a Constituição. A gente elegeu, por exemplo, Darcy Ribeiro, a gente elegeu o próprio Lula, o Fernando Henrique, muita gente foi constituinte, deputado constituinte. Aí o que vai acontecer? A crise econômica não melhora durante o governo Sarney. Durante o governo Sarney ela piora, porque assim, com o aquecimento do poder de compra, as pessoas começaram a comprar mais, mas o governo não garantia que a iniciativa privada não conseguiam produzir na velocidade que o povo comprava. Então, aconteceu um descalabro entre os preços. A inflação disparou. A inflação disparando, o que acontece? Perda do poder de compra, o que está acontecendo hoje no Brasil. Perda do poder de compra, o seu salário rende menos, tudo mais difícil. E o povo vai tendo uma desilusão da lua de mel com a democracia. Porque na visão deles, o Sarney passou a representar um boneco da ditadura, que só seria o primeiro presidente na eleição de 89, que seria direta, porque a Constituição de 88 garantia a eleição. Tá, chegou a eleição de 89. Na eleição de 89, todo mundo que era alguém no parquinho saiu candidato. Ó quem a gente teve de candidato em 89. Lula, Collor, Mário Covas, Afife Domingo, Ronaldo Caiado, Enéas, Silvio Santos, Maluf e mais uns aí que não fede nem cheira, mas tu vê, todo mundo saiu candidato. Foi uma eleição que acho que teve 28 candidatos a presidente. E os debates eram uma mesa gigante, os caras xingavam, Brizola, e os caras se xingavam na mesa, não tinha censura, porque era um debate e a gente ainda não tinha amadurecido as regras da democracia. Então é um debate com palavrão, com baixaria, com um cara xingando o outro, batendo na mesa. É um negócio assim que para os dias de hoje a gente acha estranho, mas foi uma energia assim, porque a democracia, a gente vai votar e vai acontecer alguma coisa. Porque a gente que está escolhendo o presidente. A última vez foi o Jânio Quadros. Lá do vídeo, no primeiro vídeo que eu falei do Jânio, gente. Olha aí quanto tempo eu estou falando. É muito tempo. Aí vai ter eleição. Passa para o segundo turno. O Collor, que é o candidato da Globo. Ninguém conhecia o Collor. O Collor foi fabricado pela Globo, que ele ia nos programas da Globo. No Chacrinha, ele ia no Chacrinha, ele ia no jornal, ele ia nos programas da Globo. A Globo fabricou o Collor, ele era governador de Alagoas, antes de ser candidato a presidente. O que é governar Alagoas? Quer dizer, comparado com o resto do Brasil, é um paizinho, pequenininho. Então, ele era governador de Alagoas só. E a Globo vai dar um up nele, que ele vai sair na frente do Mário Covas, que foi um deputado que combateu a ditadura de dentro do Congresso, foi caçado, foi perseguido, contra o Maluf, que era o queridinho de São Paulo, que todo mundo amava o Maluf em São Paulo. Quer dizer, e o cara saiu na frente do Maluf, saiu na frente do Mário Covas. Quer dizer, tem um apoio grande da mídia para alavancar. E ele vinha com um discurso neoliberal, que a gente vai ver o que é neoliberalismo no próximo vídeo. Ele vinha com um discurso neoliberal, com um discurso de eu vou caçar os marajás, eu vou caçar os funcionários públicos, os grandes salários, que o Brasil vai se tornar um país melhor, que o nosso carro nacional é uma lata velha. Quer dizer, ele vinha com um discurso de globalização e com um discurso neoliberal, de Estado mínimo. O Collor era novidade, ele trazia as novidades do fim da Guerra Fria. Que estava acabando a Guerra Fria na Europa, 89. Enquanto o Lula de 89 não é o Lula paz e amor que a gente conhece hoje. O Lula de 89 era o Lula marxista, nós vamos estatizar. É o cara nervoso, desarrumado, com a barba toda que nem a minha, assim, o cara nervoso, e não era um cara articulado.
Não, o Lula era um cara nervoso mesmo. Dava pra ver. O bicho era nervoso. Ele não era que nem ele é hoje. Aí foi pro segundo turno. Aí a campanha começou a ficar suja. O Collor colocou amante do Lula na televisão. Filho ilegítimo. O Collor atacou pra moral. Aí o Lula atacava o Collor indo filmar os hospitais em Alagoas, na TV Povo, colocava na televisão. Virou uma campanha de baixaria, no segundo turno. Tava muito empatadinho. Aí, as 5 emissoras de televisão aberta que tinham no Brasil combinaram um debate sincronizado. Cada apresentador ia fazer uma pergunta e o debate ia passar em todas as televisões ao mesmo tempo. Aí a Globo concordou, mas na versão da Globo eles fizeram uma ediçãozinha. Vocês sabem que edição é complicado. Fizeram uma ediçãozinha para parecer que o Lula era menos inteligente que o Collor. Aí o Collor disparou, porque era a Globo, né? Aí o Collor disparou e ganhou. Porque o Lula vinha com aquela coisa muito emotiva. O Lula chegava assim e falava, tipo... você acha que o Collor é bonitinho que nem a Xuxa, né? Mas sabe como é que é a Xuxa, né? Beijinho, beijinho, pau, pau. Aí chegava o Collor e falava no debate assim... Esse homem é um Pinóquio. Não sei nem se ele é um Pinóquio, porque pelo menos eu sei que o Pinóquio sabe ler. Tipo, era um negócio assim o debate, entendeu? Baixaria mesmo. Aí o Collor ganhou com a ajuda da Globo. A Globo reconhece hoje. O Armando Nogueira, antes de morrer, que era o diretor de jornalismo da Globo, ele deu uma entrevista que ele reconhece que a eleição foi manipulada. Que eles manipularam a eleição. Aí vem toda aquela campanha bonita do Lula da Estrela, né? Lula lá, brilha uma estrela. Quer dizer, mas não vai. Bate na trave, por pouco. Bate na trave e o Collor entra. Aí o Collor, ele tem uma proposta que ele não falou para ninguém. O melhor jeito de conter a inflação não é reajustar o salário do trabalhador para a inflação subir aos poucos. O melhor jeito de controlar a inflação é confiscar o dinheiro do trabalhador. Só dá para ele uma mesadinha semanal. Menos dinheiro circulando, o preço das coisas cai, porque tem que vender. E a inflação é controlada. Só que ele não avisou ninguém. 2 dias depois que ele tomou posse, ele confiscou as poupanças de milhões de brasileiros. E aí falou assim, você pode sacar seu dinheiro, uma mesadinha de 50 mil cruzeiros por semana, que equivalia a R$50. Mais que isso não pode, mas seu dinheiro está guardado, o banco não roubou. Teve gente que não entendeu, porque a Globo noticiou, a Globo colocou uma notícia assim, governo rouba seu dinheiro. Aí o povo saiu correndo para o banco, teve gente que chorou, gente que se matou, gente que tacou o carro dentro do banco, o pânico nos bancos. Aí colocou o Collor contra a parede. A Globo fez a matéria e colocou o Collor contra a parede. O Collor teve que explica e não explica. Ficou nessa. 18 meses do dinheiro do pessoal ficou preso. Quem queimou, teve gente que queimou a caderneta de poupança, perdeu o dinheiro, de raiva. Aí, o Collor era um cara meio autoritário. Ele não gostava de dividir o poder. Lembra que eu falei que o presidente tem o poder, medida provisória, se o presidente quiser ele governa sozinho? O Collor começou a usar isso aí. Não, eu passo a lei, depois a gente vota. Só que ele, diferente dos outros... O Collor não estava dando dinheiro para os caras votar. Então os caras, que isso? Os caras estão querendo mandar sozinho? Vamos pegar ele de jeito, vamos fazer a CPI. Tá, mas o que a gente vai abrir de CPI? A gente não sabe nada dele. A gente dá um jeito. Aí logo em seguida, o irmão dele foi na Veja, o irmão do Collor, o Pedro Collor. O Pedro Collor foi na Veja e falou... Meu irmão tem um esquema de corrupção com dinheiro de campanha do assessor dele, o PC Farias, o Paulo César Farias, o famoso PC Farias. Aí a hora que o irmão deu a entrevista, só a entrevista sem prova nenhuma, o Senado abriu uma CPI contra ele. Começou. CPI, mas sem prova. CPI. Qualquer coisinha ia pegar o Collor. Porque assim, por que o irmão do Collor foi na Veja? O irmão do Collor tinha uma esposa bonita, que o Collor achava bonita também. O Collor comeu a esposa do irmão. Aí o irmão, cornudo, se vingou do outro irmão. Foi na Veja e falou do irmão. Pronto. Foi isso que aconteceu.
bem anticlimático, né? Foi vingança de chifre. Aí, o Collor, ele ficava naquela, não sei, eu sou honesto. Isso são delírios, são impropérios, são sonho de uma noite de verão. Ele falava assim com os repórteres. Eu sou educado, falo bem. Aí ficava nervoso. Aí, descobriram que ele tinha comprado um Fiat Elba com dinheiro que não era dele, dinheiro de repartição pública. Comprado um carro. Puta, aí a mulher dele foi pra Miami fazer plástica e reforma na casa da avó dele com dinheiro do governo. Somando tudo, ele teria roubado, 2 milhões de reais em dinheiro de hoje, somando tudo. Aí pegaram o cara em impeachment, pegaram ele. Quer dizer, pegaram ele por um negócio assim, e não tem provas completas que foi ele. Pegaram assim só pra tirar ele do cargo. Aí ele estava encurralado, aí ele foi na televisão, no Sindicato dos Taxistas, lá em São Paulo, e falou: você, brasileiro que me respeite, você que concorda comigo, saia na rua com uma cor da nossa bandeira, o verde, o amarelo, o azul ou o branco, para dizer que basta dessas mentiras e calúnias. Aí o povo saiu do quê? De preto. O PT e a Globo convenceram o povo a sair de preto. Tava todo mundo de preto na rua. Pedido impeachment, o famoso Fora Collor, de 92. Aí ele renunciou e deram impeachment nele depois que ele saiu do cargo. Quer dizer, foi golpe. Que nem fizeram o golpe com a Dilma, fizeram o golpe com o Collor. Foi golpe também. Quem não quis dar o dinheirinho do passe livre, né? Porque assim, medida provisória você governa passando as leis primeiro e depois o Congresso vota, né? Mas ele estava fazendo isso sem molhar a mão dos caras e os caras não estavam votando nada. Então, os caras, esse cara tem que sair, esse cara aí não quer conversar. Aí ele saiu, entendeu? No lugar dele, entrou uma figura caricata que é o Itamar Franco, o presidente pão de queijo, o cara do topete. Uma figura muito caricata. Ele mandou fabricar de novo o Fusca, ele só comia pão de queijo. No carnaval, ele tem uma foto que ele está abraçado com a Luma de Oliveira sem calcinha, que a foto saiu na Veja. Quer dizer, o cara muito sem noção, entendeu? Mas um cara que, por saber que não foi eleito, fez o que ninguém teve coragem. Vamos resolver esse negócio da inflação de uma vez por todas. Ele chamou todos os economistas fodões do Brasil, chamou o Ciro Gomes, o Pércio Árida, o Pedro Malan, o Armínio Fraga, esse pessoal todo, sentou eles numa sala e falou: resolve a inflação. Já que o governo aqui é um governo impopular mesmo, não fui eleito, vai resolver essa merda agora. E o chefe do gabinete era o Fernando Henrique. Mas o Fernando Henrique era o menos intelectual ali dos economistas. Ele estava junto. Ele só estava coordenando o grupo. Aí qual foi a ideia para acabar com a inflação? Criar uma unidade de real valor, uma URV, atrelada ao dólar, que para você comprar coisas no mercado, você tinha que converter o seu dinheiro para a URV na hora, na calculadora, e o comerciante convertia de volta e te dava o troco. Era tipo um Bitcoin, a URV não existia. Era um número que você tinha que bater na calculadora. Todo mundo ia de calculadora para o supermercado. Aí, quando o povo acostumou a trabalhar com URV, o governo lançou o Plano Real e a nota de R$1 virou um URV. A transição ficou assim: 1.450.000 cruzeiros, equivalia a 1.450 cruzeiros reais, que equivalia a R$1. 1 milhão de cruzeiros virou R$1. Mas R$1 valia $1. Até 98 era pareado. Então, como estava pareado com o dólar, as pessoas passaram a confiar no real e o real ficou até hoje. Apesar dele valer menos hoje. Aí a gente conseguiu controlar a inflação nos anos 90. Mas assim, controlou para a classe média que ganhava em dólar. Porque o salário mínimo, no primeiro ano do governo Fernando Henrique, o salário mínimo para o mês era R$60. E a taxa de juros, a Selic, era 78% ao ano. Foi o preço que a gente pagou para controlar a inflação. Então, como prometido, a gente viu até a chegada do Plano Real
do final da ditadura até a chegada do Plano Real, a gente pode observar que resolve o problema mais ou menos para a classe média, o rico nunca tem problema e o pobre só se fode, né? A gente já observou esse processo histórico aqui. Então, eu gostaria de agradecer a audiência de vocês, reforçar para vocês se inscreverem no canal da plataforma EADEV, a plataforma que ajuda vocês a crescer e cresce com a presença de vocês também, para vocês curtirem esse conteúdo, compartilharem com quem vocês acham interessante e principalmente colocar um comentário para a gente trocar uma ideia. Principalmente quem tem vivência dessa época, é interessante os comentários para o pessoal que é mais novo, para o pessoal entender como é que era viver com a inflação 80% ao mês. A gente que é mais novo não tem noção disso. Eu sou nascido nos anos 80, em 94 eu tinha 8 anos de idade, mas eu lembro algumas coisas sobre essa época. Eu lembro que era complicado, mas se alguém mais velho quiser comentar, é até interessante para a gente trocar uma ideia. Agradeço a presença de vocês, o carinho, a atenção. E agora, nos próximos 2 últimos vídeos, nós vamos falar sobre a globalização e o neoliberalismo, que é justamente a política que o Collor trouxe para o Brasil, que é as novidades pós-União Soviética, que são novidades complicadas, são polêmicas. Tem várias opiniões sobre elas, então eu vou apresentar algumas visões sobre neoliberalismo e globalização e a gente faz uma discussão nos comentários, tá bom? Até a próxima, então. Paz no coração de vocês.